no meu esboço, eu vejo que eu tenho AB. Vamos marcar logo AB aqui? Então, venho aqui, marco o ponto A, no olho, pego meu compasso e pego essa medida AB daqui e trago para cá. Faço isso aqui, ó. Centro o compasso no ponto B, raio igual a AB, coloco aqui e marco o meu ponto B. Isso aí até eu só fazer, está indo bem. Vamos olhar. Qual a distância de A para C? Eu não botei um valor aqui, mas vamos supor, só para eu não me perder, é X. Qual a distância de A para C? X. Veja que na outra questão eu fiz a mesma pergunta, sendo que a resposta era 45. Aqui era X. E qual que foi que eu fiz na outra questão? Eu peguei esse valor e escrevi um arco, lembra? Faço a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho o valor em milímetros aqui, de AC? Não, mas eu tenho o valor que está lá impresso. Então eu pego aqui, ó, AC, trago para cá e faço isso. Agora é a hora que trago a questão. Por quê? Olhando aqui para a questão, eu sei que o ponto C está em algum lugar desse arco. Afinal, a distância do raio aqui é igual ao valor de AC. Mas eu não sei aonde exatamente ele está. Está errado quem achar que se eu traçar uma perpendicular aqui vai dar certo. Não vai. Porque eu não sei aonde eu vou traçar essa perpendicular. Posso mais para lá, mais para cá. Alguém fazer perpendicular, porque é perpendicular. Porque eu não mostrei aqui no esboço muito. Mas para eu fazer, eu teria que ter esse ponto A minúsculo. E eu não tenho. Então eu não tenho como traçar ela. Mas o que interessa aqui na altura não é aonde ela está, e sim a medida dela. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 1,70 m. Estou aqui. Se eu ficar aqui perto da parede e eu botar uma régua, daquelas que o pessoal usa para tirar a medida da gente, de altura, e descer aqui até encostar na minha cabeça, e eu sair debaixo dela, vocês vão ver que a régua está aqui. Mas ela tem uma marcação que está lá atrás, que é onde a pessoa faz a leitura. Lembra? A pessoa fica em pé assim, fica em cima de uma balança, geralmente, aí vem a régua assim, que é desse jeito aqui. Veja que eu estou aqui, mas ele faz a leitura aqui, na régua que está aqui, aquela que tem a marcação. Embora eu esteja um pouco distante dela. Por que ele consegue fazer isso? Porque eu estou em cima de uma superfície e essa régua é paralela a essa superfície que está embaixo. Vamos ver assunto de paralelas. Eu tenho duas retas paralelas no espaço. Se eu sei que a distância dessa reta para essa é 10 centímetros, e eu for lá para o infinito e medir de novo, qual vai ser a distância entre essas duas retas? 10 centímetros. É sempre o mesmo valor. Então, a altura, aonde ela está, não interessa. O que interessa é o valor dela. Ou seja, se eu considerar que isso aqui é a altura e eu traçar uma reta aqui que seja paralela a AB, esse valor aqui da altura, que é x, vai ser igual ao valor da altura x aqui em outro lugar da figura. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que traçar uma perpendicular a AB que passe sobre qualquer ponto de AB. Qualquer ponto. Ou seja, eu posso usar uma mediatriz. Mediatriz é uma perpendicular. Eu posso traçar uma mediatriz aqui. Eu posso traçar uma perpendicular à extremidade B, que nem eu fiz aqui. Eu posso traçar uma perpendicular à extremidade A. Ou seja, eu posso traçar o que eu quiser, desde que seja uma reta perpendicular dentro desse segmento AB. Então, para não perder tempo, eu vou passar com espada. Mas vocês deveriam usar uma das técnicas que a gente já viu em sala de aula. Então, aqui, usando o espada, fica mais fácil, tá? Para ser minha perpendicular. Lembre-se, esse valor aqui é igual ao que vai aparecer ali. Eu tenho esse valor aqui, é igual a esse que ele deu, ó, A minúsculo C. Então, eu pego o meu compasso, pego essa medida A minúsculo C, que está aqui, ó, tiro ela e trago para essa perpendicular que eu acabei de traçar. Marca aquele ponto ali. Vou chamar esse ponto 1, só para não me perder. Esse ponto 1
é esse aqui, ó. O que é que eu preciso agora? Traçar essa reta aqui. Essa reta aqui é paralela a essa. Lembram daquelas primeiras questões, a questão 3 da aula de hoje, que eu disse, ó, existem várias maneiras de traçar uma perpendicular que passa por um ponto no espaço? Olhem para essa questão. Uma reta e um ponto no espaço. Só para refrescar a memória de vocês, uma reta R e um ponto P. É a mesma coisa. Por isso que eu não boto esse tipo de questão na prova. Por quê? Para resolver essa daqui, você tem que aplicar isso daqui. Sendo que aqui você tem um resultado prático, aqui você não tem. Então, eu quero traçar uma reta paralela aqui. Qual é a técnica que eu vou usar? Fiquem à vontade. Quem quiser traçar uma perpendicular, essa passando pelo ponto 1, dá certo? Quem quiser aplicar a técnica de paralela, aqui ó, ainda está aqui claro. Quem quiser aplicar essa técnica ali, dá certo também. O que é o ponto P? É só, ao invés de ser ponto P, é ponto 1. Só mudou o nome. Se for fazer vocês sentirem melhor, chama de P aqui também. Tá certo? Vai ficar bem parecido. Use essa técnica aqui. Aí o que é que vai acontecer? Vou usar esses 4 de novo porque eu não quero perder tempo. Vou pegar a reta paralela. Eu tampio. E olhem o que aconteceu. Se essa altura aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, em cima dessa reta vai estar aqui o ponto C. O ponto C está em algum lugar dessa reta. E o ponto C está em algum lugar desse arco também. Então o ponto C só pode estar em um lugar. Esse aqui. Corrigindo. Errado. O ponto C pode estar em 2 lugares. Ele pode estar aqui ou aqui. Mas no caso aqui a gente chamaria de C'. Tá certo? Mas só precisa desenhar um dos triângulos. Então, uma vez encontrado o ponto C, é só unir os pontos, com traço mais forte.